Oi, gente. Espero que estejam todos bem. A gente vai começar então hoje a última aula do nosso ano. E aí, a partir da próxima semana, a gente vai começar a revisar os assuntos, praticar mais exercícios. Então, aproveitem que essa é a última aula do ano. E vamos lá. O tema da aula, então, é esferas. Então, como é uma esfera? A gente está vendo aí elementos com rotação, né? Então, a gente viu o cilindro, que é a rotação de um retângulo, a gente viu o cone, que é a rotação de um triângulo, e a gente está vendo aqui a esfera. O que é a esfera? Ela é gerada pela rotação completa de um semicírculo, então a gente tem aqui o semicírculo, e se a gente rotacionar ele em torno desse eixo aqui, a gente vai ter essa esfera, certo? Bom, elementos simples da esfera, a gente tem o centro da esfera aqui, e a gente tem esse eixo que foi girado o semicírculo, e ele vai ser também o diâmetro da esfera. Não só aqui, né? Qualquer traço de um lado até o outro da esfera que passe pelo centro, ele vai ter a medida do diâmetro dessa esfera. E aí a gente vai ver a seção da esfera. Então, a gente já viu a seção das outras figuras também. Aqui a seção da esfera é quando a gente também pega um plano, só que agora ele não tem nada para ser paralelo, né? Ele não tem uma base para ser paralelo à base. Então, aqui a gente pode pegar um plano qualquer aqui e traçar em qualquer direção, cortando a esfera aqui em qualquer direção que vocês quiserem. Qualquer direção que você colocar um plano aqui, você vai ter uma formação de um círculo, que aí dependendo de onde você cortar, vai ter diâmetros diferentes, né? Raios diferentes. E aí esse círculo aqui formado pela intersecção da esfera com o plano, a gente chama de seção. E aí conforme, por exemplo, eu vou cortando mais para baixo, mais perto do meu centro da esfera, o que vai acontecendo com a área dessa seção? Ela vai aumentando, né? Eu vou ter círculos maiores aqui de intersecção. E aí, quando eu pego um plano e traço ele passando pelo centro dessa esfera, pode ser nessa direção, pode ser nessa, em qualquer angulação aqui, eu vou ter o que a gente chama de círculo máximo, que é quando o plano secante passa pelo centro da esfera e forma o maior círculo possível aqui de intersecção. Por isso, o círculo máximo. E aí, se a gente cortar a esfera aqui bem no círculo máximo, o que eu vou ter? Vou ter dois hemisférios. Por isso aqui o hemisfério norte e o hemisfério sul da Terra. A Terra não é bem uma esfera, né? Mas a gente considera ela praticamente uma esfera na hora de alguns cálculos. Mas aí cortando essa esfera, então, essa dita esfera no círculo máximo, aqui a gente vai ter o hemisfério norte e o hemisfério sul. E se cortar na vertical agora, o hemisfério ocidental e o hemisfério oriental. Então, para qualquer esfera, não só para a esfera terrestre aqui, para qualquer esfera a gente vai ter dois hemisférios quando eu corto essa esfera no círculo máximo. Então, vamos calcular as áreas e volumes, então. A área da superfície da esfera, então a área que envolve a esfera, né, só a superfície, a gente calcula por 4π o raio da esfera ao quadrado. 4πr ao quadrado. E o volume dessa esfera, 4/3 de πr ao cubo. Então, lembra, as duas fórmulas são bem parecidas. Então, é relativamente fácil de lembrar, só que é difícil você lembrar qual que é qual, né? Então, lembra, a área de alguma coisa tem que ser em centímetros quadrados, metros quadrados, quilômetros quadrados. Normalmente é tudo em quadrado, né? A área da superfície. Então, se é área, aqui o meu R tem que estar ao quadrado. E se é volume, tem que estar ao cubo. Porque volume, aí sim, né? A gente tem 3 dimensões, centímetros cúbicos, metros cúbicos, quilômetros cúbicos. E aí, outra dica. Se o 3 está aqui, o 3 está embaixo. Se tem R ao cubo, é 4/3. Então, se o R aqui está ao cubo, a gente vai ter o 3 aqui embaixo, beleza? E a área da seção, então?
essa areazinha aqui, ela vai ser esse Rzinho, e como é um círculo aqui, né, πr ao quadrado. Essa é a fórmula da área do círculo que a gente viu, né? Então, aqui, a área da seção vai ser πr ao quadrado. E se ela for no círculo máximo, vai ser πr ao quadrado, certo? Então, vamos fazer um exercício para a gente aplicar essas novas informações aí. Um artesão confecciona esferas de madeira. Ele terá que pintar 3 dessas de branco e 2 de vermelho. Ele conseguiu encontrar um artesão que vende tintas por centímetro quadrado, o que lhe sairá muito mais em conta. Tem cara de Enem esse exercício, né? Conta toda uma história. O centímetro quadrado da tinta branca custa 9 centavos e da tinta vermelha 2 centavos. Sabendo que o raio da esfera vermelha é 4 centímetros e da esfera branca é 9, quanto esse artesão gastará? Então vamos lá, vamos tentar analisar aqui. Ele tem esferas diferentes, então a gente está falando de esferas, e elas têm raios diferentes, né? A vermelha tem raio 4 centímetros e a branca tem raio 9 centímetros. E ele quer pintar a parte de fora da esfera. Então, o que ele quer pintar? A área dessa esfera, né? A área da superfície da esfera. Então, e ele vai pagar aqui, o artesão que ele achou lá, ele cobra por centímetro quadrado pintado. Então, ele precisa de um tanto de tinta equivalente aos centímetros quadrados de todas as esferas, né? Então, a gente precisa saber a área da superfície de cada uma esfera para calcular o quanto de tinta ele vai gastar. Então, vamos lá. A área da superfície da esfera, a gente viu aqui que é 4πr ao quadrado, né? Então, da vermelha, vamos dividir aqui, porque cada uma tem um raio diferente, então vamos calcular primeiro das vermelhas. Ele fala que ele tem aqui 2 que ele vai pintar de vermelho. Então, a área da superfície da esfera vermelha vai ser 4π, e aí o raio dessa esfera vermelha aqui, que é 4 centímetros. Então, a área vai ser 4π vezes 4 ao quadrado, que vai dar 64π centímetros quadrados. Então, cada uma das esferas vermelhas tem essa área da superfície aqui. Cada área da vermelha tem 64π centímetros quadrados. E ele quer pintar a área dessa superfície, né? Então, e ele fala aqui, ó, vamos ver. O centímetro quadrado de tinta branca custa 9 centavos e da tinta vermelha 2 centavos. Então, é 2 centavos, 1 centímetro quadrado. Se eu quero pintar 64π centímetros quadrados, quanto que eu vou gastar? 2 centavos. 1 centímetro quadrado, 64πx. Fiz a regrinha de 3 aqui. O x vai ser 64π vezes 0,02 centavos. E ele fala aqui que o meu π vale 3 também, né? Então, depois eu vou ter que substituir aqui. E aí, resolvendo, substituindo o π igual a 3, eu vou gastar para pintar cada esfera vermelha aqui, cada esfera vermelha, eu vou gastar R$ 3,84. E agora para a branca, então. A área da superfície de cada esfera branca, também 4πr ao quadrado. Só que agora o raio da esfera branca é 9 centímetros, então 9 ao quadrado aqui. A área, então, de cada esfera branca, 324π centímetros quadrados. E aí eu vou fazer também agora o quanto que eu vou gastar para pintar cada uma das esferas brancas. Então, ele fala aqui que é 9 centavos cada centímetro quadrado da tinta branca. Então, 1 centímetro quadrado vai ser agora 9 centavos. E 324π vai ser o valor de y aqui. Resolvendo essa continha aqui, vou multiplicar em cruz também. E aí, substituir o π por 3 aqui. E eu vou ver que para pintar cada esfera branca, eu preciso de R$ 87,48. Bom, a tinta branca é bem mais cara aqui, né? E a gente viu que a esfera vermelha, ela é bem menorzinha do que a esfera branca. Por isso essa diferença aqui, né?
Beleza, então, a gente viu quanto custa para pintar cada uma das esferas vermelhas e cada uma das esferas brancas. Mas ele quer saber quanto ele vai gastar ao todo, né? Então, o que eu tenho que fazer? Ele falou que tem 3 que ele vai pintar de branco e 2 que ele vai pintar de vermelho. Então, aqui, ó, 2 que ele vai pintar de vermelho, então 2 que custam 3,84 cada, mais 3 brancas. Então, 3 vezes o que ele vai gastar para cada uma delas. E aí, somando R$ 270,12 é isso que ele vai gastar em todas. Tranquilinho, né? Só calcular aqui a área de cada uma das esferas e fazer a regrinha de 3 para ver quanto que ele vai gastar aqui. Beleza? Só isso nesse exercício, então. Então, a esfera tem outras coisas particulares, que é o fuso, a cunha e a calota esférica. Vocês já viram fuso aqui em geografia, né? Que é o fuso horário. Então, aí no fuso horário, a gente divide aqui a Terra em espaços iguais aqui, né? Da superfície. E para cada um desses fusos, a gente soma ou subtrai uma hora, né? Quando eu passo de um fuso para leste ou um fuso para oeste. Mas o que é fuso esférico? Ele serve para qualquer esfera e ele tem esse ângulo alfa aqui, que ele pode variar. No caso do fuso horário, ele é fixo, né? A gente vai andando aqui de 30 em 30 graus, mas aqui o fuso esférico ele pode ter esse alfa aqui, o valor que a gente quiser. Então, ele é só essa areazinha amarela aqui da superfície, certo? Ele não entra aqui para dentro da esfera, ele pega só a superfície da esfera e tira essa casquinha aqui. Essa casquinha é o fuso esférico. E como que eu faço para calcular a área desse fuso? Então, eu sei que a área da superfície da minha esfera toda, então se eu fosse pegar a área da superfície inteira, a gente viu, é 4πr², certo? Essa é a área da minha esfera. E a minha esfera aqui, se eu for dar uma volta completa nessa esfera, ela vai ter 360 graus, né? Desse pontinho aqui, se eu der a volta completa até aqui, 360 graus. Então, a gente pode falar que 360 graus é a área da superfície da esfera, 4πr². E esse ângulozinho alfa aqui, o ângulo dessa casquinha aqui, que é alfa, vai valer a área do fuso que eu quero descobrir. E aí, se eu multiplicar em cruz, eu vou ver que a área do fuso vai ser 4πr² vezes alfa dividido por 360, certo? E aí, dividido em cima e embaixo por 4 aqui, eu vou ter que a área do fuso é πr² vezes esse ângulo alfa dividido por 90. E aí, eu vou ter a área dessa superfície aqui em amarelo. Beleza? Então, agora a gente tem essa cunha esférica. O que é a cunha esférica? É quando eu não pego só a superfície aqui, só o fuso, mas eu pego a profundidade dele. É como se eu pegasse o gominho da minha laranja. Eu tenho uma laranja e aí eu tiro um gominho dela. Ela tem profundidade, né? Então, essa é a minha cunha. É como se a casquinha ali da laranja, se eu fizesse um corte num ângulo ali, só a casquinha fosse o meu fuso. E se eu pego o gominho inteiro ali, que vai até o centro da minha laranja, isso vai ser a minha cunha esférica. E aí, como que eu calculo o volume, então, dessa cunha esférica? Eu sei que a minha esfera inteira tem 360 graus e o volume dessa minha esfera é 4/3 de πr². Então, 4/3 de πr², 360. E o volume dessa minha cunha que eu quero descobrir é equivalente ao alfa aqui, que é o ângulo que forma aqui, né? Igual a gente viu no fuso. Multiplico em cruz, então, eu vou ter que o volume da minha cunha vai ser 4/3 de πr², então 4/3 de πr², vezes alfa, dividido por 360. Fazendo essa continha, então, o volume da minha cunha vai ser πr² vezes o ângulo,
dividido por 270. Vocês não precisam decorar essas fórmulas aqui, tá? É mais fácil fazer a regrinha de 3 aqui, só precisa lembrar que a esfera total tem 360 graus e o volume da esfera total 4/3 de πr ao cubo. E aí a calota esférica é quando a gente traça ali a nossa seção da esfera. Então eu peguei um plano aqui e cortei e ele vai me dar essa seção, esse círculo. Só que em vez de pegar só a intersecção, eu tiro esse pedaço fora aqui da esfera, esse pedaço em verde todo. Eu tiro aquela pontinha inteira. Se eu tirar essa pontinha inteira, ela é uma calota esférica. Se eu cortasse bem no meio aqui, bem passando pelo centro da minha esfera, tudo daqui para baixo ou daqui para cima, eu ia ter uma calota esférica, só que a gente chama, como a gente já viu, de hemisfério, né? Se eu dividir bem no círculo máximo, a gente não chama de calota, a gente chama de hemisférios aqui. Mas se eu pegar só a pontinha aqui, não no centro, eu vou ter uma calota esférica. E aí, se eu quiser saber a área lateral dessa calota esférica, então eu quero saber qual a área da superfície aqui dessa calota esférica, é uma formulinha aqui, 2πr vezes h. O r é o r da esfera, tá? E o h é essa altura aqui perpendicular à minha seção. Então eu cortei aqui essa seção, traço uma altura perpendicular a essa seção aqui bem no centro desse círculo. E aí eu vou ter que a área da superfície dessa calota é 2πr vezes h. Essa formulinha aqui é bom vocês saberem. Mas ela é fácil, né? É 2πrh. E aí, então, vamos tentar fazer um último exercício aqui para treinar. Observe a figura da representação dos pontos M e N sobre a superfície da Terra. Então, eu tenho uma simplificação onde a minha Terra é uma esfera aqui. Esse aqui é o meridiano 15 oeste e esse aqui é o meridiano 15 leste. Aí ele fez 2 pontinhos aqui, em cima do paralelo 60 norte. Então aqui é o exercício de geometria. Ele pegou o encontro do paralelo com o meridiano aqui, chamou de M. E do mesmo paralelo com outro meridiano, ele chamou de N aqui. E aí ele desenhou esse risco vermelho aqui. Considere a Terra uma esfera de 6.400 quilômetros, então uma simplificação aqui onde a Terra é uma esfera de raio 6.400 quilômetros, e adotando π igual a 3, para ir do ponto M até o ponto N pela superfície da Terra e no sentido indicado pelas setas vermelhas, a distância percorrida sobre o paralelo 60 graus norte será igual a... Então, ele quer sair desse ponto M e chegar nesse ponto N. Eu tenho que andar pela superfície da Terra aqui, né? E nessa direção, em cima do paralelo 60 graus norte. Então, em cima aqui dessa reta. E ele quer saber qual é essa distância. Pô, eu não consigo fazer triângulo aqui, sei lá, porque aqui não é reto, né? Eu tô falando de uma esfera, então eu tô andando na superfície dessa esfera que é curva. Então, o que eu tenho que fazer? Vamos lá. Vou anotar aqui que o raio da Terra é 6.400 e meu π é igual a 3, que foi as informações que ele me deu. Outra coisa, a gente já viu esse desenho antes. Se eu pegar aqui, ligar esse ponto aqui a esse ponto, esse aqui é bem o círculo do paralelo norte aqui. Se eu traçasse um plano aqui, cortando pelo paralelo 60 graus norte, eu peguei o centro desse círculo, tá? O centro dessa seção aqui, dessa esfera cortada bem aqui, bem em cima de MN. Então, eu tinha minha esfera aqui, né? Eu cortei ela bem no 60 graus norte. E aí, olhando assim de cima, vai ficar um círculo aqui, né? Eu peguei o centro desse círculo e liguei ao centro da minha esfera aqui, tá vendo? Beleza. Essa medida aqui a gente chama de H, né? Uma alturazinha qualquer. Aqui, do centro da minha esfera até essa bordinha aqui, o que eu vou ter aqui?
é o raio da minha esfera, né? Se eu ligar o centro a qualquer ponto aqui da superfície da minha esfera, eu vou ter o centro dela, né? Tem a minha esfera aqui, peguei o centro dela, qualquer ponto que eu ligar, vou ter o raio. Então, aqui é o errão, é o raio da minha esfera. E esse outro segmento aqui em cima, que vai do centro da minha seção até a borda aqui também da esfera. Se eu pegar isso aqui, vai ser o raiozinho, né? O errinho, que vai ser o raio desse círculo da minha seção aqui, né? Então, se eu olhar para cima ali, eu peguei o centro, liguei até a beirada, tem o raio da minha seção, o errinho, que é a mesma coisa que a gente viu, aqui, né? Eu tenho essa circunferência aqui, aqui é o meu errinho, que é o raio dessa seção em amarelo escuro aqui, e aqui é o meu errão, que é o raio da esfera, vai do centro da esfera até a borda da esfera. Beleza, então aqui eu tenho essa distância H, aqui é errão e aqui é errinho. O que mais que eu sei? Vamos ver. Aqui é o paralelo 60 graus norte. Como que eu determino que aqui é o 60 graus norte? Seria esse ângulo aqui, né, com a linha do Equador aqui. Então, esse ângulo que faz aqui que determina que aqui é o 60 graus norte. Se eu pegasse aqui e dividisse no 30 graus, eu achava esse ponto aqui, e aí ia ter aqui o paralelo 30 graus norte, certo? Então, eu sei que aqui mede 60 graus. Isso é importante lá saber de geografia, como que eu determinei que aqui é o paralelo 60 graus norte, porque ele faz 60 graus aqui com a minha linha do Equador, com o meu círculo máximo aqui da Terra. Então, eu sei que aqui é 60 graus. Quanto que mede, então, do raio até esse Hzinho aqui? Quanto que mede esse outro ângulo dentro do meu triângulo aqui que eu achei? Bom, dessa reta aqui até esse raio aqui, mede 90 graus, né? Essa reta é perpendicular aqui ao meu círculo máximo. Então, se tudo aqui mede 90 graus, esse trechinho vai medir 30, certo? 60 mais 30, 90 graus. Então, eu sei que eu tenho esse triângulozinho aqui. Aqui é o raiozinho da minha seção, aqui é o raio da minha esfera, e a medida aqui entre R e H é 30 graus. Outra coisa que eu sei é que esse é um triângulo retângulo, né? Então, aqui eu tenho um ângulo de 90 graus. E o que eu consigo achar? Eu sei o valor do meu errão. Eu não sei essa altura H aqui, né? Só sei esse ângulo. E não sei o errinho aqui. Se eu quiser achar esse errinho para tentar fazer alguma ligação aqui com essa medida desse meu círculo menor. Se eu quiser achar esse errinho, então, como que eu posso fazer? Como que eu vejo, lembra no triângulo retângulo, eu posso falar que o seno desse ângulo aqui, o seno de 30 graus, ele é o quê? Cateto oposto sobre hipotenusa. Lembra, o seno de um ângulo é igual ao cateto oposto a esse ângulo sobre a hipotenusa. Então, seno de 30 é igual ao cateto oposto R sobre a hipotenusa errão aqui. Quanto que vale o seno de 30? A gente já sabe também, seno de 30 vale meio. Então, meio é igual a errinho sobre errão. Eu chego que errão é igual a 2 errinho, ou errinho é igual a errão sobre 2. Se errinho é errão sobre 2, eu sei que o errão ali a gente já viu é 6.400 sobre 2. Então, a gente achou que o raio dessa minha seção, o meu errinho, vai ser 3.200 quilômetros. Certo? Mas não é isso que a gente quer, né? A gente quer essa medida de M até N aqui. Então, outra coisa. Apaguei, então, eu já achei o errinho que eu queria, que é 3.200. Apaguei todo aquele rabisqueiro lá pra gente se achar melhor no desenho. A gente sabe que essa distância aqui do centro da minha seção até N
até M, ou até qualquer ponto da minha esfera aqui, vai ser o raio dessa seção, né? A gente está olhando de lado, não parece, mas se eu olhar de cima aqui, eu cortei ali, virou um círculo. Então, do centro até qualquer lado ali, vai medir o raio desse meu círculo, né? Então, eu sei que do centro até M vale R, e do centro até N vale R também. Então, se eu olhar de cima, esse aqui vai ser R, aqui vai ser R, e eu vou ter um setor circular ali, né? Eu vou ter esse setor circular aqui, que é o mesmo daqui, né? Eles estão um em cima do outro, só que aqui é um pouquinho maior essa medida, né? Que é um pouquinho menor. Mas olhando de cima, eu vou ter um setor circular, que é quase um triângulo, só que aqui é arredondado, certo? E quanto que vale esse ângulo aqui, que é o mesmo ângulo daqui, ó? Quanto que vai valer esse ângulo alfa desse meu setor? Bom, se daqui eu tenho 15 graus oeste e aqui eu tenho 15 graus leste, bem aqui no meio eu tenho Greenwich, né? O meridiano lá. Então, se do Greenwich para cá eu tenho 15 graus e do Greenwich para lá eu tenho 15 graus, a soma de tudo aqui, 30 graus. Por isso que é importante lembrar de geografia, não adianta só estudar geometria ou só geografia. Todas as matérias têm muita coisa aí envolvida. Então, eu sei que esse ângulo aqui mede 30 graus. Então, se eu copiar aqui esse setorzinho circular aqui, ó, eu vou ter que essa medida é R, essa é R, e esse ângulo aqui do meu setor vai medir 30 graus. Beleza? E aí, eu quero essa medida aqui, né? Que vai de M aqui até N aqui. Eu quero essa medidinha do meu setor circular. Como que eu faço isso? Aí a gente volta lá para a geometria plana. Como que eu calculo a área de um setor? Eu sei que o comprimento desse meu círculo inteiro é 2πr. Então, o comprimento do meu círculo aqui da seção é 2πr, sendo que R é esse R que a gente achou. E o ângulo aqui do meu círculo inteiro é 360. Eu quero saber só desse pedacinho que equivale a 30 graus. Quanto que vale esse pedacinho aqui de 30 graus? Regrinha de 3 aqui, 2πr, que é 3.200, vezes 30, dividido por 360. O meu π, ele falou que é 3, né, também. Então, eu vou achar que o meu x, então a minha distância desse setor circular, que é a minha distância de M até N, vale 1.600 quilômetros. Beleza? Esse exercício é bem chatinho, ele é bem complexo de achar as coisas aqui. Tinha que saber de como que eu achava esse paralelo norte aqui, traçar esses ângulos todos. Mas é prática. Então, nas esferas caem muitas coisas assim, de fuso, de área na superfície. Normalmente são bem ligadas a outras áreas, por exemplo, geografia. Então, é treino. É prática que esses exercícios eles se repetem bastante. E é isso então, gente. Qualquer dúvida, se vocês não entenderam alguma parte do exercício, alguma coisa assim, venham falar comigo. E a gente encerra nossas aulas mesmo hoje. Bons estudos. Se tiverem algumas dúvidas de aulas passadas, também podem falar comigo. E a partir da próxima semana, a gente começa a revisar todos os assuntos e preparar bastante para os vestibulares. Bom? Obrigada, gente. Bons estudos e boa semana para vocês.